Salve estudante inscrito no canal Apigel Atualidades, beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui, e o vídeo de hoje é muito especial. Nós estamos trazendo um novo quadro aqui para o canal, onde nós vamos falar dos temas que são mais cobrados no Enem, a partir de todas as disciplinas. E o primeiro professor não podia ser outro. Escolhemos o professor Toide para poder falar sobre os temas que mais caem de biologia. O professor Toide, que é do canal Pergunta pro Toide. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal e também todos os links dos vídeos que ele produz, que ele está falando aí nos temas que podem cair no Enem. Também gostaria de agradecer aos mais de 4.400 inscritos que nós temos aqui no nosso canal. Então aproveitem, não só se inscrevam no nosso canal, é muito importante pra gente. Estamos lutando e batalhando para poder chegar aos 5.000 inscritos o quanto antes. Mas inscrevam também no canal Pergunta pro Toide, porque além de ser o nosso parceiro, tem aulas espetaculares. Também gostaria de agradecer que esse é o primeiro vídeo que nós estamos falando a partir da inserção do nosso canal na plataforma YouTube Edu. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Se não fosse por vocês, nada disso teria acontecido. Mas eu vou parar de falar, o que interessa agora aqui são os assuntos que o Toide vai apresentar para vocês. Toide, roda a sua apresentação aí e vamos tocar os temas. Fala galera do canal Apigel e Atualidades, um salve aí para vocês inscritos nesse canal. Eu sou o professor Toide, amigo do professor Oswaldo, amigo do professor Emerson. Estou aqui no canal deles dois para falar algumas dicas relacionadas ao Enem, exatamente. Top 5 dos temas que mais caem na prova do Enem, você não pode perder. Se inscreva nesse canal do professor Oswaldo, se inscreva no meu canal Pergunta pro Toide e eu espero que você consiga uma boa nota neste ano de 2019, beleza? Galera, minha primeira dica, sem sombra de dúvidas, que mais cai na prova do Enem é ecologia. Sim, ecologia, o assunto que mais cai na prova do Enem. Só que dentro da ecologia, a gente pode mapear algumas coisas, como por exemplo, vamos começar aí então, a ação antrópica dos homens. Exatamente. Então, quais são as consequências por detrás da ação do homem na natureza? Podemos citar diversos desequilíbrios ambientais, tais como aquecimento global, chuva ácida, buraco na camada de ozônio, magnificação trófica, eutrofização. Uma atenção para dois desses desequilíbrios, o aquecimento global e a eutrofização. Aquecimento global é o aumento do efeito estufa, entendeu? O aumento do efeito estufa. De tal maneira que cada vez mais gases estufas têm aumentado na nossa atmosfera, por conta de nós, seres humanos. Alguns desses gases estão numa escala maior do que já foi registrado no planeta Terra. Gás carbônico, gás metano, são alguns vilões do aquecimento global. Eu não posso esquecer também de outros gases, como compostos nitrogenados, oriundos do excesso de fertilizantes, CFC, que também é um problema muito grande quando se trata do buraco da camada de ozônio, beleza? Por conta de você formar uma camada mais espessa na atmosfera, de tal maneira que retém mais calor aqui na superfície, a temperatura acaba se elevando. E as consequências dessa temperatura maior são diversas. Alteração no clima, derretimento dos gelos, extinção de espécies. Falando em extinção de espécies, nós não podemos esquecer que o homem, através da ação dele, a ação antrópica, é o responsável por grande número de extinções de espécies. O ano passado nós tivemos um caso famoso que foi o rinoceronte branco, o macho da região da África, o último de sua espécie, do sexo masculino. Tudo bem que existem duas fêmeas, mas de macho ele foi o último e ele veio então a perecer, o que é uma lástima. É muito importante você entender que aquecimento global é relatado em diversos filmes apocalípticos. Tem um na qual eu sou fã que é chamado The Day After Tomorrow, ou seja, o dia depois do amanhã, beleza? Já na eutrofização ocorre quando o ser humano, devido ao excesso de nutrientes à base de nitratos, fosfatos e o elemento potássio, esses nutrientes ao cair no corpo de água pode auxiliar a proliferação exagerada de microalgas. Essas algas exageradamente acabam por morrer, facilitando a decomposição de bactérias aeróbias.
Essas bactérias, então, consomem o gás oxigênio dessa lagoa, consomem o gás oxigênio desse corpo d'água, de tal maneira que nós vamos agora ter uma região de hipoxia. E são poucos os seres vivos que conseguem sobreviver na carência do oxigênio no corpo de água. Então nós vemos vários peixes morrendo. Desta forma, com o aumento da mortalidade dos outros seres que dependem do oxigênio, mais decomposição ocorre. Porém, agora nós temos uma decomposição anaeróbia, uma vez que o gás oxigênio já não existe em quantidade suficiente. São bactérias anaeróbias que participam da etapa final, exalando e liberando o mau cheiro desse rio, dessa lagoa eutrofizada. Beleza? Um outro assunto que cai bastante no Enem, sem sombra de dúvida, fala sobre imunização e imunidade. O que o Enem vai te cobrar? Ele vai querer que você saiba o que é uma imunização passiva, o que é uma imunização ativa. Por exemplo, vacina. Vacina é o quê? Responda para mim. Vacina é uma imunização ativa, pois ao ingerirmos ou ao inocular em nós agentes microbianos atenuados ou mortos, o nosso sistema imunológico ele é ativado a produzir anticorpos, daí o termo imunização ativa. Já o soro antiaracnídico, já o soro antiofídico ou mesmo o leite materno são exemplos de imunização passiva, pois o receptor vai adquirir anticorpos que foram formados em outro. Exemplo, soro antiofídico contra o veneno de serpentes é produzido em cavalo. Leite materno, quem passa os anticorpos é a mãe, através de uma secreção conhecida por colostro. Não esqueça disso, colostro está relatado num livro chamado Iracema, exatamente, Iracema. Leia lá, que é muito importante em diversos locais do Brasil. Ainda nesse tópico de imunização e imunidade, é importante você entender essa questão de vacinação associando com a revolta da vacina que instaurou-se no Brasil no início do século XX, envolvendo um personagem muito importante conhecido por Oswaldo Cruz. Então, é nobre da sua parte dar uma lida, uma estudada acerca da revolta da vacina, ok? Além disso, quando você precisa repetir a dose da vacina, a sua resposta imunológica ela é mais rápida e melhor do que da primeira dose. Por isso que algumas vacinas apresentam reforço para que a resposta seja mais eficiente. A resposta imunológica contra vírus geralmente ocorre através de linfócitos. Linfócito T, linfócito B são os mais famosos. Linfócito B, ao ter contato com um antígeno patógeno microbiano, passa a dividir-se e especializar-se em linfócito B de memória, que vai guardar a memória imunológica para aquele germe, e plasmócito. Os plasmócitos passam a produzir anticorpos, que também pode ser conhecido por imunoglobulinas. Valeu? A minha terceira dica aqui, extremamente importante, é sobre histofisiologia humana. Repetindo, histofisiologia humana. Uma atenção para o sistema cardiovascular, que ele vai fazer uma relação com as doenças cardiovasculares. Exemplo, então nós temos placas de gorduras provenientes de triglicerídeos e de colesteróis que se acumulam em capilares, provocando seu entupimento. E aí vale a pena você entender a diferença entre o HDL e o LDL. HDL é conhecido por colesterol bom, LDL é conhecido por colesterol ruim, apesar, Enenzeiro, que existe só um colesterol. O que acontece é que eles são envolvidas por proteínas, então no HDL você tem mais proteínas do que propriamente colesterol, e no LDL você tem mais colesterol do que propriamente proteína. O LDL, sendo um colesterol ruim, ele é acumulado na parede dos vasos sanguíneos, provocando um enrijecimento dessa parede, processo esse conhecido por aterosclerose. Já o HDL serve para limpar esses vasos sanguíneos. A nossa quarta dica vai falar sobre genética. Atenção, sobre genética, é muito importante você entender e interpretar os chamados heredogramas, ou árvores genealógicas, onde o símbolo quadrado refere-se ao macho e o símbolo redondo refere-se à fêmea. Quadrado ou redondo pintado significa que eles são afetados, acometidos por uma determinada doença genética. Muito cuidado para os casamentos consanguíneos, onde aumenta a chance de ter doenças genéticas herdadas na prole. Além da interpretação do heredograma, eu pediria que você também estudasse o sistema ABO, o sistema sanguíneo. Sim, o sistema sanguíneo, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Opa, tipo 0. Por que é chamado de tipo 0? Pois na sua superfície de membrana plasmática nós não encontramos açúcares, glicoproteínas para um determinado tipo sanguíneo. E existem duas glicoproteínas, a glicoproteína A, que vai determinar então o antígeno A, e a glicoproteína B, que vai determinar o antígeno
B, para o sangue do tipo B. Quando o sangue é do tipo AB, ele tem as duas glicoproteínas, a A e a B. O sangue O ou 0, teoricamente, é o doador universal, doa para os demais sangues. E o AB é o receptor universal, recebe de todos, mas não é capaz de doar. E a minha quinta dica e última é citologia ou fisiologia celular. Sim, no caso de citologia e fisiologia, o que eu vejo cair bastante são basicamente dois assuntos. A questão de osmose envolvendo solução isotônica, solução hipertônica e solução hipotônica, e a questão que envolve as organelas celulares, duas são importantes: mitocôndrias e cloroplastos. No caso da solução isotônica, a concentração molar das partículas são idênticas, tanto fora da célula quanto dentro da célula. Entra água e sai água na mesma velocidade, de tal maneira que a célula ela não altera o seu volume. Já quando uma célula está numa solução hipotônica, a concentração de partículas é maior dentro da célula do que fora, de tal maneira que, por osmose, o solvente, que é a água, entra na célula, podendo provocar a explosão dela. E quando eu coloco uma célula na solução hipertônica, a concentração de partículas solúveis em água é maior fora da célula do que dentro da célula, de tal maneira que a célula perde água, murchando. Isso é muito importante. Dentre as organelas, a mitocôndria é a responsável por promover a respiração celular, enquanto que os cloroplastos responsáveis por efetuar a fotossíntese. O Enem vai te mostrar uma relação envolvendo a fotossíntese e a respiração, os reagentes e produtos de cada uma dessas importantes organelas. Professor Osvaldo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que o seu público tenha amado. Se inscreva nesse canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, que é muito importante para nós. É desta forma que a gente acaba fomentando a educação e desejo um sucesso para vocês agora no ano de 2019. Tchau, galera! Professor Toide, eu não tenho palavras para descrever a sua aula, porque para mim foi uma senhora aula de biologia. Eu tenho certeza absoluta que os nossos alunos aqui do canal e também os nossos futuros alunos, assim como também os seus alunos que acompanham o nosso canal aqui, estão orgulhosos de você. Não deixem de se inscrever aqui nos nossos canais conforme o professor Toide pediu. É muito importante não só para o nosso crescimento, pois quanto mais inscritos nós temos, mais vídeos nós produzimos para vocês. Beleza? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!